Agora chegou aquela hora tão esperada, como acontece sempre às quintas-feiras, do quadro Fala Defensor, e está no ar. Muito bem. Hoje o assunto do Fala Defensor é muito importante. Nós estamos chegando perto do final do ano, né? Fim do ano se aproximando e as mamães e papais e responsáveis já começam a se organizar para a matrícula e compra de materiais para o próximo ano letivo. Conforme a estimativa da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, o aumento das mensalidades para o ano de 2023 pode ser de até 20%. Por isso é necessário ficar atento sobre possíveis mudanças para não ter seus direitos lesados. Para entender melhor sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, com muito carinho, a Defensora Pública Estadual, doutora Norma Sueli Negrão, que está conosco mais uma vez. Doutora Norma, boa tarde, seja bem-vinda sempre aqui ao nosso quadro Fala Defensor, para nós trazermos aqui um assunto importante. A gente quer saber sobre os direitos e os deveres dos pais e instituições de ensino. E a gente quer saber se existem limites, doutora Norma, né, de valores, por exemplo, para as mensalidades escolares, para a gente poder saber, porque, por exemplo, tem um limite até 20, não precisa dizer, não significa dizer que tem que ser 20. É isso mesmo, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Wilson, a lei, ela não informa um percentual de aumento, ela não limita, ela não diz isso, só que ela cria critérios. Então, não fica à vontade do responsável pela escola. Ele tem critérios para ele fazer esse reajuste do valor do curso. É importante isso, a gente acaba não entendendo. Falando agora como pai também e todos que estão nos acompanhando, por isso que esse assunto é muito importante e está uma loucura, todo mundo querendo participar, querendo fazer perguntas. Na verdade, então, depende de cada instituição, eles deram uma margem de até 20%, mas você tem que justificar isso. Essa margem saiu no noticiário. A gente vai fiscalizar por que essa margem, porque o que a lei informa? Por não existir uma taxa, um valor fixo de reajuste, só existem os critérios. Quais são os critérios? O responsável pela escola ele vai pegar o valor do curso, a mensalidade deste ano, aplicar ele o valor do reajuste da inflação, o que foi que teve de inflação, e apenas se houve as possibilidades de algum incremento pedagógico, se houve algum reajuste no salário dos professores, no salário das pessoas que servem ali a escola, se houve alguma diferença de imposto. Então, tudo isso vai poder, sim, aplicar ao reajuste. Não é aumento, não existe aumento, existe aplicar. Tirar esses encargos que foram feitos para a escola, ele pode jogar no curso, do curso que ele está oferecendo. Então, não existe uma margem de lucro, ele somente vai repassar aquilo que houve, aumento dos custos dele para manter a escola. Então, exatamente, é o valor da inflação, se houve algum incremento pedagógico, vamos supor que ele fez um laboratório, a escola fez um laboratório, fez uma sala para as crianças, para os alunos, isso. Se houve... ele deu um aumento para o próximo reajuste dos professores, um reajuste para os funcionários da escola, se houve um imposto. Então, ele deve justificar e outra coisa, a própria lei determina que isso seja feito através de planilha, ele tem que demonstrar qual a razão daquele aumento. Então, essa planilha, ela tem que existir, dizendo o valor de cada item desses, o que cresceu no valor final do curso e mais, essa planilha ela tem que ser informada aos pais, os responsáveis pelos alunos, com um período até 45 dias, né? Até o final da matrícula, os pais têm que ter esta planilha, conhecer essa planilha. Perfeito, muito bem. Eu estou acelerando porque a gente tem um monte de perguntas, que é um assunto bastante... Só mais uma coisa, esse aumento só pode ser uma vez ao ano. Não existe 2 aumentos ao ano. Esse reajuste exclusivamente uma vez ao ano. Perfeito. Vamos lá, tem gente que quer participar, vamos ouvir. Então, tem pessoas que fizeram perguntas aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Boa tarde. Além da mensalidade, a escola pode exigir compras de materiais específicos? Olha aí, a pergunta interessante. É uma dúvida. Olha, material escolar para os pais os pais só têm responsabilidade exclusivamente materiais que têm a ver com o pedagógico.
com o ensino pedagógico. Não existe material escolar de obrigação dos responsáveis que não tenha ligação. Então, material de higiene é proibido, qualquer outro tipo de material, só o pedagógico. E os materiais, ele tem que ser individuais. Então, os pais, eles só têm responsabilidade com o material os responsáveis daquela criança, daquele adolescente, do aluno. Então, não existe a possibilidade da escola cobrar por material de uso coletivo, não existe possibilidade da escola cobrar por material que não seja de uso exclusivo pedagógico. E vamos supor, como ela falou, pode cobrar uma taxa, tem que entender por que ele vai cobrar essa taxa. Primeiro, os pais, os responsáveis, eles têm o direito de escolher onde vão comprar o material de seus filhos. Quem vai escolher é o responsável. No entanto, vamos supor que a escola diz, olha, eu vou fazer um grupo aqui para comprar, cada um com a sua listinha individual, material pedagógico, vamos comprar em grupo, sai mais barato. Pode. Agora, o pai não é obrigado, os pais, os responsáveis não são obrigados a aceitar. É um acordo feito entre os pais e é um acordo para, se tiver vantagem, exatamente, se o responsável entender que houve vantagem para ele. Senão ele pode dizer, olha, vocês podem fazer aqui, eu vou comprar o meu mais barato em outro lugar. Boas dicas, doutora Norma, muito bem. Vamos lá, então, tem a segunda pergunta, tem gente que quer fazer pergunta para a doutora Norma, vai lá. Boa tarde, existe um valor máximo no percentual das matrículas? Essa é a dúvida que fica pairou para mim e para várias pessoas também. Foi o que a gente respondeu. O valor máximo, a lei não diz o valor, não fixa o valor do reajuste, mas ela diz os critérios. Então, o responsável pela escola, ele vai ter que dizer, olha, eu aumentei 2%, 3%, 5%, em razão, porque eu tive aumento de imposto, ele vai ter que demonstrar quanto ele aumentou, eu tive aumento na luz, ele vai ter que demonstrar quanto ele aumentou. Não é de boca, ele vai ter que... É um aumento aleatório. Não é aleatório. Todos esses aumentos que ele vincular tem que ter a prova. Eles estão vinculados... Tem que ter. Senão, a escola vai passar isso. Isso aí vai caracterizar um aumento abusivo, porque ela não vai ter justificativa de dar aquele reajuste. Perfeito. Vamos lá para a terceira pergunta, que o povo quer falar com a doutora Norma para saber detalhes sobre essa questão do reajuste. Vamos ouvir. Boa tarde. A quem devemos procurar se acharmos o valor da matrícula abusivo? Importante. Perfeito. Primeiro, volto a dizer, a escola ela tem que informar as razões daquele reajuste. Segundo, se os pais, os responsáveis, entenderem que aquele reajuste ele foge a esses critérios, ele pode procurar, os responsáveis eles podem procurar os órgãos de fiscalização, né? Os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A gente tem a Defensoria, a gente tem o PROCON, a gente tem o Ministério Público, a gente tem a própria Delegacia, né, de Consumo. Então, todos esse aparato, se os responsáveis entenderem, primeiro a gente sempre diz, vai buscar a escola, vai conversar, pergunta por que desse reajuste. Sempre tem um entendimento primeiro com a escola. Se sentir dificuldade é que busca. Sempre um grupo de pais, né? Um grupo dos responsáveis. É melhor porque aí é uma demanda deles. Maior também, isso. Perfeito, muito bem. Vamos ver, tem mais perguntas aqui, doutora Norma. Tem mais perguntas chegando aqui para a gente. Foram as pessoas que participaram conosco aqui querendo saber detalhes. Vamos soltar aí. Quem faz a pergunta é a Carmen Maria. Ela coloca aqui, doutora Norma, descobri o aumento da mensalidade na hora da matrícula. Sou obrigada a pagar? Obrigada a pagar? Esse aumento ele tem que ser informado antes. Esse aumento é obrigação, é dever do fornecedor da escola, né, do responsável pela escola, informar antes. Se ele não informou, houve aí um prejuízo para a própria família que não se programou. Pode haver aí alguma ofensa, se ela não se programou, enfim, aí vai depender de cada caso. Agora, é um dever, a escola ela não cumpriu um dever de informação que ela tem prazo para isso. Ela tem um prazo que até o final da matrícula, antes do final da matrícula, ela tem que mandar dos filhos, informar. Isso, ela tem que fixar na própria escola também. Para a pessoa visualizar e saber se vai poder pagar ou não, né? Exatamente. Vamos para a segunda pergunta agora, vamos lá. Tem mais pessoas participando no Fala Defensor, com a doutora Norma Negrão. Manuel dos Santos, ele pergunta o seguinte, doutora, estou devendo mensalidades e a escola avisou que não posso rematricular meu filho enquanto não pagar. Isso é legal? Esse é o grande problema nosso aqui em Maceió. No interior também. É inadimplência de pais. Do responsável, né? Responsável pela criança. Da criança. O que acontece? O curso, a cada matrícula é um novo contrato.
Então, se a pessoa está inadimplente naquele período, infelizmente, ela não terá o direito, a própria lei não obriga a escola a rematricular se está com o período anterior em aberto. Então, se o período está anterior em aberto, é aconselhável que os responsáveis busquem a escola para fazer um acordo. Feito um acordo, a escola pode matricular, tem que matricular, porque fez um acordo que vai pagar. Agora, a escola não pode fazer a matrícula condicionada a uma garantia, um cheque, uma nota promissória, no cartão de crédito. Isso a escola não pode fazer, sob pena de responder por isso, causar dano ao próprio... a esse conjunto, né, aos responsáveis. Então, ela não pode fazer a matrícula condicionada a uma garantia. Não tem a obrigação, respondendo a ele, né, de fazer a nova matrícula, mas qual é o direito dele? Buscar a documentação. A escola não pode reter a documentação se o aluno estiver inadimplente. A cobrança ela é justa, a escola pode cobrar, desde que não coloque em situação vexatória, né, aquela criança nem os pais do aluno. A cobrança na criança jamais, sempre nos responsáveis. Agora, os pais, os responsáveis, poderão levantar essa documentação a hora que eles quiserem, que forem necessário, inclusive, para levar para outra escola para continuar a vida escolar do aluno. Quer dizer, então, só para a gente poder resumir, por conta do nosso tempo, tem muito mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo não vai dar, tem que passar uns 6 anos aqui para a gente conseguir, a doutora Norma, responder a todos. A pessoa está inadimplente, que foi o caso do nosso telespectador que passou a informação, e aí ele, não consegue pagar a mensalidade daquela escola, por algum motivo. E aí ele viu que uma outra escola que ele encontrou que tem um valor que cabe no orçamento dele. Ele dizendo lá, mesmo ele inadimplente, ele pode dizer assim, eu preciso dos documentos para matricular meu filho na outra escola, mas e essa dívida? Ela se perde ou então a escola vai começar então a entrar numa luta judicial contra ele? A escola ela vai buscar os meios legais para fazer essa cobrança, os meios legais. A documentação, ela não pode reter. Ela não entra nessa briga. Não, a vida escolar da criança é outra coisa. E só um alerta, a escola e os diretores sabem, os responsáveis pelas escolas sabem, retenção de documento escolar prejudica a criança e isso é passível de ser caracterizado como crime. Crime dentro das relações de consumo. Então, não é só o dano, vai causar um dano à criança, a criança pode impedir a ela o curso normal na vida dela escolar, então esse dano já fica caracterizado e o responsável pela escola vai responder por crime na relação de consumo, vai responder criminalmente se ele retiver a documentação escolar da criança. Pode cobrar? Pode. Ela vai fazer os responsáveis daquela matrícula, daquele curso. Não pode cobrar as crianças e nem reter a documentação. Doutora Norma, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Bom tê-la aqui conosco, falando sobre um assunto tão presente. Né? E um momento, né? Um momento tão difícil, né? Nós estamos ainda nos refazendo, né? Depois de uma pandemia, de muito desemprego, da economia um pouco mais complicada. E a gente tem várias famílias tentando tirar alguns filhos da escola por questões de mensalidades que podiam antes, que agora não podem mais, ou até indo para escolas públicas, né? E essa retenção de documentos tem sido uma das dúvidas grandes e discussões entre a escola e os responsáveis dos alunos, né? A escola faz isso para obrigar... Uma pressão de você continuar ou então pagar. A fazer o pagamento, quando isso não é possível e vai prejudicar ao aluno. Só chama atenção. Doutora Norma Negrão, mais uma vez, boa tarde, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, e é ótimo tê-la aqui conosco, bem didático, literalmente, para a gente poder trazer essas informações. Uma boa sorte, sucesso, bom final de semana, até a próxima, não Fala Defensor aqui. Assunto interessante, né? Doutora Norma traz os detalhes todos aí, que é muito importante, tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, são 13 horas e 49 minutinhos. Eu digo sempre que aqui é prestação de serviço pura, né? Aqui no nosso Fala Defensor, isso é muito legal.